A graça e a paz, queridos. Muito bom estar com vocês aqui. Já estivemos no culto anterior e foi um tempo precioso. O Senhor ministrou a sua palavra sobre nós. É bom a gente estar em família. É tão interessante quando a gente pensa que a igreja do Senhor em toda a terra está reunida. Hoje é domingo, não é dia do Senhor. Para nós que celebramos o Senhor, tem os adventistas que celebram no sábado, mas a maioria dos cristãos celebram no domingo. E nós somos gratos ao Senhor por essa oportunidade. É bom a gente ter essa consciência, que o dia é do Senhor. Então que você se aquete na presença dEle. Amém? Para que Ele fale conosco o que Ele quer falar nessa manhã. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo, capítulo 15. E nós vamos ler a partir do verso 22. Eu estou usando a nova versão transformadora, a NVT, é a minha versão. Êxodo 15, a partir do verso 22, a palavra de Deus diz assim: Em seguida de quê? Quando você volta no início do capítulo, você vê a descrição do povo celebrando a travessia pelo Mar Vermelho. Então, eles tinham acabado de passar a pés enxutos pelo Mar Vermelho. Deus fendeu o mar e eles entraram, passaram pelo mar e foram livres da fúria de Faraó. E eles entoaram um cântico ao Senhor. Então, é aquele momento que eles estão celebrando, porque Deus os tirou com mão poderosa do Egito. Imediatamente, em seguida, ok? Só para você se localizar onde que o povo está aí. Em seguida, Moisés conduziu o povo de Israel do Mar Vermelho para o deserto de Zur. Caminharam pelo deserto por 3 dias sem encontrar água. Quando chegaram a Mara, descobriram que a água era amarga demais para beber. Por isso, chamaram aquele lugar de Mara. O povo começou a se queixar e se voltou contra Moisés. O que beberemos? Perguntavam. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés o jogou na água e ela se tornou boa para beber. Foi em Mara que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma para provar a fidelidade do povo. Ele disse: se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim, onde encontraram 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam ali, junto às águas. Senhor, essa é a tua palavra. Nós te pedimos que nessa manhã ela entre pelos nossos ouvidos, seja captada pela nossa mente, mas que ela entre pelo nosso coração. Que o teu Espírito Santo use a sua palavra para nos transformar a nossa maneira de pensar e gerar em nós um novo modo de agir através desse novo pensamento. Nos dê crescimento nessa manhã, Senhor. Ajuda-nos a caminhar na tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Gente, é muito importante você entender o contexto. Quando o Senhor chama Abraão, na promessa que Deus faz a Abraão, que faria dele uma grande nação e tal, ele faz uma aliança com Abraão. E ele diz a Abraão claramente que o povo que iria descender dele seria levado ao Egito e seria escravizado por 400 anos. Olha que interessante. Deus já conta isso para Abraão. Abraão, Isaque, Jacó. Jacó era o neto de Abraão. Jacó, pai dos patriarcas, pai das tribos,
pai de José. José é vendido pelos irmãos e vai parar no Egito. No Egito, ele se torna, depois da prisão, depois da perseguição, depois do poço, ele se torna o segundo homem em poder no Egito, ficando só abaixo de Faraó. E Deus dá um sonho para José, avisando que o povo iria passar fome. José, então, conta ao Faraó e eles começam a estocar parte do alimento que é produzido durante 7 anos, e após 7 anos a fome vem. E quando a fome vem, ela afeta toda aquela região. Não apenas o Egito, mas também Canaã, onde hoje é Israel. Então, quando acontece essa fome, os irmãos de José, aqueles que haviam jogado ele no poço, vêm para o Egito para comprar comida. Para resumir a história, depois você vai lá ler, se você não leu ainda, toda a família de Jacó, que agora já era Israel, vem para morar no Egito. Eles vieram para morar como escravos, gente? Não. Eles vieram para morar fugindo das fome, porque era a família de José. Então, quem vem é a família de José. Seus irmãos, seu pai, as esposas de seus irmãos, os filhos de seus irmãos. Vem toda a família de José. E eles habitam no Egito. Só que José governava e tudo era paz. Depois José morreu. Outro Faraó, que não conhecera José, subiu ao poder e a família de Jacó, a família de Israel, ia se multiplicando assustadoramente. Então, o povo de Israel, chamado também de os hebreus, se multiplicaram. Faraó temeu que aquele povo, sendo maior em número, conquistasse a terra, se levantasse contra eles. Então, ele começou a submeter esse povo. 400 anos, então, o povo habitou no Egito. Então, você pensa comigo, por 400 anos, eles absorveram a cultura local. O Egito era um país que nada tinha a ver com as práticas que Deus havia revelado a Abraão, Isaque e Jacó. O Egito era um país idólatra, de muitos deuses, de práticas completamente diferentes dos hebreus. E esse povo cresceu ali, ouvindo, com certeza, pela tradição oral, quem foram os patriarcas, quem eram os filhos de Jacó. Eles foram ouvindo a história do Deus de Abraão. Mas, ao mesmo tempo que eles ouviam, com certeza pelos pais, pelos avós, pela tradição oral, o ensino de Abraão, a experiência de Abraão, Isaque e Jacó, eles também estavam no meio da idolatria do Egito, no meio dos costumes do Egito, no meio da perversão do Egito, que nada tinha a ver com aquilo que Deus ordenara. Então, Deus tinha acabado de tirar esse povo desse contexto. E enquanto Deus estava executando, mandando as pragas para o Egito, ele não estava apenas punindo, tentando convencer Faraó. Porque o texto bíblico diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó. Mas não faz sentido, Helena. Se Deus manda Moisés libertar o povo, por que Deus endurece o coração de Faraó? Porque Deus não estava apenas libertando o seu povo, Deus estava executando juízo. Cada praga corresponde a uma divindade egípcia. E a última praga, punindo a divindade de Faraó, porque Faraó era visto pelo próprio povo como uma divindade. Então o anjo da morte mata o primogênito de Faraó. Então Deus estava executando o juízo. Tanto tempo aquele povo vivendo ali, multiplicado ali, com seus costumes ali, e não houve conversão do Egito. Não houve uma mudança de coração do Egito. O Egito não se voltou para um único Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. O Egito continuou adorando os seus deuses. Gente, Deus, antes de executar juízo, Ele sempre dá uma oportunidade para que as pessoas se convertam a Ele. Ele sempre faz a mensagem chegar de alguma maneira. Ele nunca executa juízo simplesmente do nada. Quando você vai lendo a história bíblica, você vai vendo, Deus manda o profeta e depois Ele manda o juízo. E esse povo ficou ali 400 anos. Vocês acham que os egípcios não ouviram aquilo que eles criam? Não ouviram a história de Abraão, de Isaque e de Jacó, de como Deus tinha se apresentado a eles?
mas o Egito abraçou os seus deuses. Então, cada praga do Egito, ela corresponde a uma divindade egípcia. Deus estava executando juízo sobre o Egito. E quando ele tira o povo e passa com eles pelo mar, Deus começa a se apresentar a este povo. Eles conheciam o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E Deus estava falando com eles: agora eu sou o seu Deus. Por isso, quando começa os 10 mandamentos, fala: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da terra da servidão. Somente a mim adorarás, e só a mim prestarás culto. O primeiro mandamento é esse. Por que ele tinha que falar isso? Porque eles estavam cheios de deuses. Eles estavam contaminados com a idolatria da terra. E aí, aqui, tinha acabado de acontecer uma... Gente, todos esses tinham visto a manifestação do poder de Deus no Egito. Sim ou não? As 3 primeiras pragas, o povo hebreu sofreu junto. Mas a partir da 4ª praga, Deus faz separação. Atingiu os egípcios e não atingiu os hebreus. E eles viram com seus olhos o poder de Deus. Sobretudo, a última praga, que foi o anjo da morte. Eles escaparam da morte pelo sangue aspergido na porta, o que já era a indicação do que o próprio Deus faria para a nossa remissão de pecados. O Antigo Testamento é a promessa, a profecia para o Novo. Toda a Bíblia é a Escritura Sagrada. Essa história de que você está ouvindo por aí, que só o Antigo... Nós estamos na Nova Aliança, sim. Mas o Antigo Testamento não foi invalidado. O próprio Jesus disse: eu não vim revogar a lei, mas vim cumpri-la. Então, cuidado com essas pessoas que falam que o Antigo Testamento não vale mais. Toda a Escritura. Quando Jesus falava das Escrituras, citava as Escrituras, errais não conhecendo as Escrituras, quando ele se mostra no caminho de Emaús, e falando as Escrituras, expondo-lhes as Escrituras, ele está falando do Antigo Testamento. O próprio Jesus está expondo no Antigo Testamento. Não dá para falar que o Antigo Testamento não é palavra de Deus, tá, gente? Só para abrir um parênteses aí, dá atenção, porque tem tanta heresia rolando aí, para você se precaver. Toda a palavra de Deus. Sim, nós estamos vivendo uma nova aliança. Nós não somos salvos mais pelas nossas obras, pelo nosso bom comportamento. Somos salvos pela graça, mediante a fé. Entretanto, a lei é o aio da santificação. Nós não podemos viver uma vida santa pelos nossos próprios esforços, mas se temos o Espírito de Deus em nós, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, nós podemos viver uma vida em santidade. Então tem muito crente picareta falando assim: não, é pela graça, não é nada que eu faço, e vive essa vida vagabunda. Deixa eu te falar, meu irmão, sede santos, porque o Senhor é santo. E sem santidade ninguém verá a Deus. Ok? Deus não compactua com as obras das trevas. O pecado na nossa vida é uma realidade, mas ele é um acidente de percurso, é por causa da nossa natureza, mas o Espírito de Deus habita em nós para nos empoderar, para nos capacitar a vencer o pecado e não andarmos como escravos do pecado como um dia fomos. Ok? Eles acabaram de ver grande manifestação do Senhor. Uau! E uma maior de todas, o mar abriu. Gente, quando a gente pensa nisso, o mar fendendo para o povo passar junto, quando eles chegam do outro lado, eles são tomados de alegria. Quando eles veem Faraó vindo atrás, eles começaram a temer, o mar fecha. Mais um livramento de Deus. E eles foram tomados de gratidão, de alegria, e eles começaram a cantar e a celebrar a vitória, o escape, a bênção, a libertação. Todos eles estavam ricos. Por quê? Porque o Egito foi despojado, as pessoas davam para eles ouro. De onde vocês acham que eles tiraram o ouro que eles fizeram o tabernáculo? Eles despojaram o Egito. O povo dava para eles riqueza. Vai embora, vai, some daqui. Some, a gente não quer ver a cara de você, vai, toma. O próprio Senhor disse que eles sairiam ricos. Eles saíram do Egito para caminhar no deserto, mas eles tinham ouro, eles tinham pedras preciosas. Eles estavam ricos e livres. Aí Deus, 3 dias sem água. Maior riqueza mesmo é água, né, gente?
Você está correndo atrás do ouro? Você vive sem o ouro, mas você não vive sem água. Você acha que caro é a sua hora? Gente, caro é ter ar para respirar. Como a gente perde os valores, né? Eu nunca vi ninguém no leito de morte lamentando, ou tendo saudade da bolsa de marca. Ai, que saudade da minha Louis Vuitton. Traz para mim a minha Louis Vuitton. Não. Eles têm saudade de quê? De ir no banheiro sozinho? Fica atribulado. Muito bem, gente. E eles estavam sem água. Sem água. E quantos dias, gente? 40? 10? Precisou de muito tempo? Eles tinham acabado de ver a glória de Deus manifesta. O que eles começaram a fazer? Reclamar. Se voltaram contra Moisés. Como assim, Moisés? Que a gente não tem água? Como que a gente não tem água? E aí, beleza, chegou numa fonte. Ah, tem uma fonte, achou uma fonte. A água era amarga. Gente, o povo ficou furioso. Então Moisés clamou ao Senhor. Ô, gente, o Senhor é a fonte de tudo. Você fala aleluia, glória a Deus, amém. Gente, como a gente vive no automático como cristãos? A gente precisa sair do automático. A gente precisa de repetir as coisas simplesmente por hábito. A gente precisa de parar de cantar as canções sem ter a consciência do que a gente está cantando. A gente canta, né? É que a sarça pegou fogo e não se consumiu. É a voz que saiu dela um dia me atraiu. Meu coração queimou até que descobriu que um dia em tua presença vale mais do que 1000. Mas você não fica na presença do Senhor? Você não lê a Bíblia? Você não tem uma vida de oração? Gente, uma coisa que o Senhor não tolera é a hipocrisia. Você parece uma coisa que você não é. O Senhor libera a adúltera. O Senhor perdoa o pecado, mais cabeludo. Mas todas as vezes que eu vejo Jesus sendo impaciente, é com quem tinha aparência de ser, mas não era. Os fariseus. Eles tinham a lei na ponta da língua. Eles tinham a roupa diferenciada. Oravam nas sinagogas em alta voz. E Jesus falou, hipócritas. Isso é só um adendo. Nós precisamos de parar de fazer as coisas por hábito. Nós precisamos de nos devotar ao Senhor. Nós precisamos de cantar aquilo que a gente está vivendo e de pregar aquilo que a gente está vivendo. Pelo menos perseguindo, gente. Não é que a gente seja perfeito, todo o tempo a gente esbarra na nossa humanidade e a gente fracassa todo dia. Mas é por isso que a gente precisa mais e mais se chegar a Deus e não nos conformar de viver uma vida apenas de aparência religiosa. Esse povo tinha acabado de ver uma grande manifestação de Deus. E diante da primeira adversidade pós-saída do Egito, eles reclamam. A gente é igualzinho. Vocês acham que... Quando eu era adolescente, eu lia a trajetória do povo rumo a Canaã, eu falava, que povo incrédulo, que povo reclamão. Que povo é esse? Tiveram que ficar 40 anos andando no deserto porque não creram. Chegaram na porta de Canaã. O Senhor falou, eu vou entregar a terra. Mas quando eles foram espiar a terra, 10 voltam falando, não vão não, que a gente vai ser consumido igual o gafanhoto. 2 apenas falaram, não, vamos, eia. O Senhor falou que não vai nos dar a terra, vamos embora. Não vamos não. E o Senhor falou, não vão não. Então tá bom, volta para o deserto. E vai rodar lá, até essa geração toda que não creu morrer no deserto. E vocês vão morrer pela própria boca de vocês. Vocês estão falando que os gigantes em Canaã vê vocês como gafanhotos? É assim, por essa palavra aí, vocês vão morrer como gafanhotos. Cuidado com o que você fala. A gente às vezes dá o nosso próprio decreto. E esse povo, a primeira geração todo mundo de 20 anos para cima, morreu no deserto. Quem tinha 20 anos para baixo é quem entrou. Mas Josué e Caleb, que creram. E aqui nessa saída, o povo está reclamando. Moisés busca ao Senhor.
Moisés sabe que é o Senhor que está conduzindo, que do Senhor é a fonte, o Senhor é a vida, o Senhor é a resposta. E ele busca nele, no conhecimento dele, na estratégia dele, no conhecimento que ele teve quando ele morou na casa de Faraó por 40 anos. Não. Ele buscou ao Senhor. Gente, a gente busca solução em todo lugar. O Senhor é a última opção. Está faltando dinheiro, a gente quer resolver com as nossas próprias forças. Está com um casamento difícil, a gente quer resolver com as nossas próprias forças. Nós somos orgulhosos demais, autossuficientes demais, independentes demais. E isso nos mata. Quanto mais a gente se achega ao Senhor e depende do Senhor, mais nós vamos experimentar do seu amor, da sua proteção, do seu sustento e do seu aprendizado. Enquanto o Senhor permite que a gente passe por momentos difíceis, Ele também nos corrige, nos disciplina, nos aperfeiçoa. Nada será desperdiçado. Mas quando a água é amarga, o Senhor é a resposta. E Moisés se volta para o Senhor. A água é amarga, Senhor. Estamos todo mundo com sede. Quando chegamos, a água é amarga. E o Senhor instrui que ele lance. Algumas traduções dizem que é um arbusto, outras traduções dizem que é uma árvore, e aqui nesse texto está dizendo que é uma madeira, né? Um pedaço de madeira. E imediatamente a água se tornou boa para beber. Eu gosto dessa tradução que fala que era uma madeira, porque me lembra o madeiro. É pela cruz que a gente perde o amargor. É pela cruz que a água da fonte da vida jorra para nós. Então, até nessa madeira, nessa árvore, né, eu consigo ver o prenúncio daquilo que estava para se manifestar. E aquela água é sanada e ela se torna boa para beber, para produzir vida. E aí o Senhor fala, é tão interessante que fala, foi em Mara, foi no lugar da dificuldade, foi no lugar da água amarga, foi ali que o Senhor instituiu o seguinte decreto como norma, para provar a fidelidade do povo. Ele disse no verso 26, se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Às vezes a gente pensa que o Senhor é a nossa cura quando a gente está doente, né? A gente busca a cura do Senhor para, às vezes, uma dificuldade física, a manifestação de uma doença no nosso físico. Mas, gente, o Senhor é o Deus que nos cura completamente. É o Deus que cura as nossas dores do passado. É o Deus que cura os nossos relacionamentos quebrados. É o Deus que cura nosso sentimento de inferioridade. É o Deus que cura a nossa carência. É o Deus que satisfaz. Ele é o Deus que satisfaz. Por que a gente vive com sede então, gente? Que a gente bebe de um tanto de poço, mas não bebe da fonte da água da vida. Quando ele fala, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, gente, todos os mandamentos e estatutos de Deus, ordenanças de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nós que nos beneficiamos dela. Elas produzem vida em nós. Deus não é mais santo se eu viver uma vida de santidade. Ele está estabelecido. Quando eu escolho o caminho da obediência, da santidade, eu me beneficio, eu desfruto dessa vida. Eu vivo essa vida abundante. A obediência não é um fardo, é uma alegria, porque eu percebo que amar a Deus não é falar que eu amo, mas obedecê-lo, e a vida dele flui para mim. No culto anterior a gente falou sobre isso, em João 15. Ele é a videira, nós somos os ramos. Se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês, vocês darão muito fruto. Mas para eu estar em Jesus, eu tenho que viver em obediência, em concordância com Ele.
Eu não posso ser um ramo pendurado na videira. Se eu estou enxertado na videira, a vida da videira é a minha vida. O que move a videira me move. Eu vivo como Jesus viveria. Gente, isso que é ser cristão. Não é frequentar uma comunidade de fé toda semana, não. Frequentar uma comunidade de fé durante o fim de semana faz parte da celebração de ser cristão os outros 6 dias da semana. Mas muita gente vem para a igreja apenas para desfrutar da igreja e não para ser igreja. Você está aqui, meu irmão, na Canaã, para ser parte dessa família, para ser parte desse corpo. E uma família não é um pai e uma mãe arrastando um bando de filho parasita, que não sabe lavar uma louça, que não sabe tirar o prato da mesa e pôr na cozinha. Para uma família dar certo, todo mundo tem que cooperar. Todo mundo tem que participar. É um corpo. É uma... Se não tem... Onde tem um folgado, tem sempre um sobrecarregado. E Deus não nos chamou para ser família nesse modelo, não, gente. Deus deu o seu próprio filho. Jesus deu a sua própria vida. E você está aí só no receba. Só quer receber, Jesus. Não. Não, gente. O sentido principal do cristianismo é dar. Dar o seu tempo. Dar a sua vida. Servir com o seu dom, com o seu talento. Servir com a sua possibilidade. Ah, mas eu não sei cantar. Não sei tocar. Não sei fazer teatro. Com coisa que servir a Deus, eu sou artista. Tem um tanto de artista que pensa que é servo de Deus, mas não é nada. Está só tentando fazer do púlpito uma cura para a sua alma necessitada de aprovação humana. Quem tem um coração de servo, entende que a guitarra é tão importante quanto a vassoura. Quem tem um coração de servo, entende que a plataforma é tão importante quanto o hospital. Quanto aquele lugar que ninguém quer ir. Isso é ser igreja, é ser participante. Deus já está dando um spoiler do que ele tinha para fazer nesse povo. Ele tirou o povo do Egito, agora ele tinha que tirar o Egito de dentro do povo. Por isso que ele começa aqui em Mara. Depois ele conduz o povo para o Sinai, onde ele vai dar os mandamentos, com detalhes e tal. Mas a gente já vê naquela história que quando Moisés desce do monte, o que está o povo fazendo? Um bezerro de ouro. Esse bezerro de ouro veio do nada? Não, veio de abraçar a cultura no Egito. Veio da mentalidade do Egito. Meu irmão, minha irmã, Deus te trouxe para a igreja. Deus te tirou do mundo. Agora Ele precisa tirar o mundo de dentro de você. Ele precisa de tirar o mundo de dentro de você. E normalmente quando a gente pensa em mundo, a gente pensa em pornografia, adultério, fornicação, drogas. Não, gente. Mentira. Inveja. Cobiça. A cobiça é idolatria, sabia? A cobiça é idolatria. O povo de Israel no Egito fez um ídolo de ouro. Eles já tinham saído do Egito. Eles já tinham visto os feitos do Senhor. Mas dentro deles, a estátua de ouro estava lá. E ela se tornou manifesta. Vocês têm um Deus nessa área aqui. Ele se chama Mamon. Vocês trabalham para viver, gente. E não vivem para trabalhar. Você vive para a glória de Deus. Você só está vivo porque o eterno te dá vida. Você está respirando aí, ó. Porque Deus permitiu que você acordasse hoje. Um tanto de gente, como o pastor Zacarias disse, um tanto de gente não acordou hoje. Estourou uma veiazinha aqui. Acabou. Nós somos tão arrogantes. A gente fala, eu vou fazer. Daqui 2 anos eu vou voltar. Não, eu vou juntar o dinheiro agora para eu poder voltar daqui 5 anos. Você não sabe se você vai estar vivo amanhã. Então viva a sua vida para o Senhor hoje. Ame a sua família hoje. Beije o seu filho hoje. Trabalhe pelo seu casamento hoje. Eduque os seus filhos no caminho do Senhor hoje. É hoje que a gente tem, gente. Mas mamão não dá para a gente essa noção, não. Não, mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho.
A gente nunca está satisfeito. Tem gente que passou 20 anos aqui e não construiu nada, nem aqui nem lá. O que vocês acham que é isso? Bênção do Senhor? Mamon sugando vocês de canudinho. O Egito dentro de vocês. Não permitam, meus irmãos. Porque senão vocês vão dar voltas, dar voltas, dar voltas e morrer no deserto como gafanhotos. Não permitam. Nossos filhos estão sendo alvejados pelo inferno. Seja o guardião do seu lar. Faça o culto doméstico. Mulheres, preparem a mesa. A mesa é lugar de cura. A mesa é lugar de perceber um filho entristecido, um filho viciado em tecnologia. Agora, marido e mulher vão para a cama com o celular. No Brasil, tem menino morrendo afogado porque a mãe distrai no celular. Essa semana que passou, ou a outra, uma menina de 11 anos, porque os avós tomaram o celular, trancou eles dentro do quarto, pôs fogo no sofá e foi andar de bicicleta. Eles tiveram que pular do 3º andar com a ajuda dos vizinhos que amorteceram a queda com colchões. Porque essa geração está viciada em tecnologia. Ah, essa geração é terrível. Está falando de quem? O sujo falando mal lavado? Você não olha para sua mulher, fica no celular. Você não cuida bem da casa, porque fica no celular. Vocês não têm vida familiar, porque fica no celular. Depois vem todo mundo santo para a igreja. Aleluia, vamos cultuar. O menino quer, não, pai, vem menino, vão. O menino vem pensando assim, na primeira oportunidade, eu vou chutar o balde. Porque ele não vê o pai e a mãe amando o Senhor. Gente, filhos que têm crescido vendo o pai e a mãe devotados amando o Senhor estão se desviando. Quanto mais filhos que não são ensinados a amar o Senhor desde a tenra idade. O diabo não está brincando de ser diabo, mas a gente está brincando de ser crente. E a gente está sacrificando essa geração no altar de Mamon. O seu filho não precisa de um tênis mais caro. O seu filho não precisa de ter um carro mais sofisticado para o pai dele. O seu filho precisa de pai. Ele precisa de mãe. Parir não é suficiente, não, gente. Tem que orar por essa geração, tem que pôr as mãos quando eles saem para a escola. Tem que se achegar a Deus e observar os estatutos do Senhor e implantar esse amor, se devotar a Deus e implantar isso pelos filhos, principalmente pelo exemplo, mais do que pela fala. A gente fala na cabeça dos nossos filhos e a gente não pratica absolutamente nada. E eles estão mais de olho na nossa atitude do que nas nossas palavras. Nós somos esse povo. Eu era adolescente, falava, Deus, que povo obstinado. E Deus falava, são vocês, Helena. Vocês são meu povo, mas vocês são assim. Eu faço um milagre essa semana. Daqui 2 dias você está murmurando e duvidando de que eu sou capaz de continuar provendo. Eu curo você hoje. E ao invés de você viver uma vida diferente daqui para frente, você continua comendo errado, você continua não se exercitando, você continua negligenciando a saúde que eu coloquei nas suas mãos para você cuidar. E você continua vivendo para você mesmo, trabalhando demais, consumindo cafeína demais, comendo errado demais. Os ídolos do nosso tempo, a cultura, o entretenimento, a idolatria à comida. Os ídolos que precisam ser removidos da nossa vida, gente. O amor ao dinheiro. A incredulidade, porque você não confia que Deus é capaz de te fazer viver bem com o que você ganha. Você está sempre buscando alguma coisa a mais, alguma coisa a mais, alguma coisa a mais. Eu dei o testemunho aqui no culto anterior, que quando nós paramos de ministrar, porque a pandemia começou, todas as nossas agendas em 2020 caíram. E o João virou para mim e falou assim, Helena, e agora? Como é que a gente vai viver? Porque nós não ministramos para ganhar dinheiro, mas todo o nosso sustento vem através da igreja voluntária. Como nós vamos viver? Eu falei, João, até hoje nós tivemos a aula teórica, agora nós vamos fazer estágio. Vamos ver na prática como é que vai ser. O Senhor vai cuidar, né, Helena? Sempre cuidou, vai cuidar. E cuidou. E cuidou de uma maneira sobrenatural. Não faltou nada. E eu vou dizer para você, sobejou. Porque eu pude reformar o meu banheiro, que trabalhando eu não tinha dinheiro para... Deus é mais que abundante. Ele não pode ir contra ele mesmo. Agora, para nós experimentarmos dessa fidelidade, desse livramento, desse cuidado de Deus, vocês veem claramente o que ele falou aqui? Para o seu povo.
E obedeçam. Vivam segundo os meus preceitos, os meus conselhos, a minha admoestação. Santifiquem-se. E eu vou cuidar de vocês. O que atinge a maioria não vai atingir vocês. E se você tiver em obediência e justiça, em obediência a Deus, ainda que você morra, você viverá. A morte não é o nosso fim, gente. A morte é uma pausa. Até aquele grande dia. Onde do túmulo nós vamos ser chamados. Mas a gente vive tão agarrado a esse Egito. Tão agarrado. Deus para o povo em Mara. Adverte o povo em Mara. Se ouvirem com atenção a voz do Senhor seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. E o 27 diz assim: depois que saíram de Mara, os israelitas viajaram até Elim. Um oásis, gente. Um oásis. Onde encontraram 12 fontes de água. Estava em falta. Deus os conduziu através de Mara e os levou a Elim, onde tinha 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam ali, junto às águas. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você pode pensar assim, mas já me faltou, Helena. Já me faltou. Já me faltou emprego. Já me faltou comida. Já me faltou alegria. Mas o Senhor não falta. Nós nos distanciamos dele. Mas ele não falta. E se você pensar bem, ele é a única coisa que você não pode perder. Você pode perder tantas coisas. Você pode perder o emprego. Você pode perder a saúde. Você pode perder a alegria por um tempo. Mas ele é a única fonte. Ele é o único que pode restituir, que pode cuidar, que pode prover. A vida vem dele. Nós só estamos vivos por causa dele. Tem pessoas, gente, que moram na rua. Elas não têm nada. A roupa do corpo elas têm. Às vezes um colchão. Mas a vida está nelas. E onde a vida, a chance de recomeço. Onde a vida, a esperança. Onde a vida, o Senhor pode mudar a história. Mas quando acaba a vida, não se pode fazer mais nada, a não ser aguardar o julgamento. Vocês entendem que a única coisa que não nos pode faltar de verdade é o Senhor. Porque é Ele que dá a vida. As feministas se gabam, meu corpo, minhas regras. Mesmo? Você consegue manter o seu cérebro funcionando? É você que determina os batimentos do seu coração? Como nós somos arrogantes, gente. A gente não é dono de nada. Um dia sua vida está jóia, está boa. No outro dia você descobre um diagnóstico. E aí tudo passa por uma reavaliação. E graças a Deus quando vem o diagnóstico. Porque é um processo que pode resultar em vida, em fruto, em flor, em abundância, em inauguração de uma nova época. E quem faz isso é Deus. Tem gente que não tem essa chance. Uma amiga da minha filha, Sofia, tem 21 anos.
quando ela tinha 18. Uma amiga muito querida dela. Acordou de manhã, como fazia todos os dias. E a mãe estava caída na sala. A mãe jovem, saudável. Ela pensou que a mãe tinha desmaiado. Quando ela virou a mãe estava cinza. Ela chamou o SAMU. A mãe estava morta. Desligou. Deus tem todos os nossos dias nas suas mãos. Não sejamos arrogantes. Removam os falsos deuses dos seus corações. Não se utilize da igreja, seja a igreja. Não seja apenas parideira, seja mãe. Não seja apenas o provedor, seja pai. Não seja apenas o frequentador de um grupo social, seja irmão. Cuidem uns dos outros. Pessoas são mais importantes do que coisas. E nós precisamos de ser lembrados disso, meus irmãos, todos os dias. O Senhor tem Elim para nós. Graças a Deus, Ele permite os vales, Ele permite as lutas, mas Ele também amorosamente nos leva a pastos verdejantes. Ele também provê o refrigério. Ele também provê palmeiras, né? Sombra, descanso. Eles acamparam em Elim. Eles ficaram ali não sei quanto tempo. Mas eles acamparam. Não foi uma passagem. Mara, o caminho pós Mar abrir, Mara, pouco tempo, um lugar de passagem. Mas em Elim, o lugar da paz, o lugar da abundância, o lugar das águas, o refrigério, acamparam. E a gente acampa para quê? Para se acomodar? Não. Acampa para recuperar forças. Para contemplar Deus. Para estar forte para o próximo trecho desértico. E isso só vai acabar quando estivermos com o Senhor. Mas que até lá, meus irmãos, a gente siga se descolando cada vez mais dos ídolos do Egito. Não abrace a cultura vigente. É muito mais sutil, gente. Não é só não celebrar o Halloween, não. Não celebrar o Halloween e oferecer uma outra oportunidade. Pastores, parabéns por essa iniciativa. Que grande bênção. Oferecer para as nossas crianças um refúgio. É mais do que isso. É não ser moldada pelo pensamento hollywoodiano de felicidade. É não ser conduzidas pelas grandes marcas, que tem pessoas com vidas devastadas que as nomeiam. Pessoas que são inimigos de Deus que as nomeiam. Pessoas que praticam toda sorte de impiedade contra Deus. Nomeiam as grandes marcas que a gente quer exibir. Em bolsas, sapatos e roupas. É mais sutil. Estou dizendo para você ser um estranho eremita. Estou dizendo para você ter discernimento. Onde você coloca o seu dinheiro. Não financie as trevas. Não abrace a cultura vigente. Não seja governado por Mamon. Deixe o Egito para trás. Deus já te tirou de lá. Tantas vezes esse povo disse: a gente quer voltar para o Egito, porque lá tinha cebola e alho. Estava comendo pão que cai do céu, mas estava saudade de cebola e alho. Essa geração morreu no deserto. Isso tem que nos ensinar alguma coisa, pessoal. Isso não está só para encher página. Isso está para nos mostrar o padrão de pensamento do Deus a quem servimos. Como Ele age, como Ele é. Um Deus justo, santo e perfeito, que não tolera conviver com a impiedade. Então que a gente revisite o nosso coração.
as motivações que têm nos empurrado. E entenda, às vezes Deus tem um novo lugar para te levar, de refrigério, de bênção, mas Ele precisa de pôr o seu coração à prova em Mara, nas águas amargas, para tirar o Egito de dentro de você. Feche os seus olhos. Como é que você tem vivido a sua vida, meu irmão, minha irmã? Às vezes nós prestamos tanta atenção nos pecados que são óbvios. Mas não são montanhas que nos derrubam. São pedras pequenas. Aquelas nas quais tropeçamos são pequenas. E o Senhor está nos chamando, no meio de um tempo tão difícil, a nos aproximarmos desse relacionamento com Ele. Chegarmos mais perto. Chega mais perto. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Por que a gente está procurando em outros lugares? Os discípulos disseram: para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Mas nós estamos buscando em tantos outros lugares. A gente diz que é discípulo de Jesus, mas a gente tem buscado em outras fontes. E a gente consente, a gente abraça a cultura. E quando a gente vê, a gente é mais influenciado pela cultura vigente no século do que pela cultura do céu. Pelos preceitos do Senhor, pelos valores, por aquilo que o Senhor, por aquilo que é importante para o Senhor. O Senhor nos tirou do mundo. Agora precisa de tirar os interesses do mundo do nosso coração. O que é primazia para o mundo não é primazia para Deus. Status, poder, dinheiro. A gente se importa com o bairro que a gente mora, com o carro que a gente dirige, com as roupas que os nossos filhos vestem, com as roupas que a gente veste. A gente posta nas redes sociais uma aparência de vida glamurosa. A gente vai dançando a música de Satanás, mesmo que a gente não perceba. Enquanto coisas primordiais estão sendo negligenciadas. Enquanto a nossa vida com Deus está sendo negligenciada. Enquanto o discipulado dos nossos filhos está sendo negligenciado. Enquanto o cuidado e o cultivo de um casamento feliz está sendo negligenciado. Vocês já estão vivendo no automático como casados, interagindo só através dos seus papéis e não comungando de uma relação íntima, poderosa, que tem se tornado cada dia mais frutífera e linda aos olhos do Senhor e aos olhos daqueles que estão ao redor. O nosso casamento, meus irmãos, não é só sobre nós, não. Não é só uma visão romântica, não. O nosso casamento é a base sobre a qual a próxima geração vai construir uma família também. O nosso casamento é a sombra do grande casamento que está para se manifestar, o de Cristo e a noiva. O nosso casamento deveria ser um lugar onde aqueles que não creem olham e falam: não, tem esperança, tem jeito. Olha ali uma família. É uma família no modelo de Deus e está dando certo. Sabe por que eles querem acabar com a família nessa cultura que a gente está vivendo? Porque quando você evidencia um prédio reto, esse prédio reto mostra que o outro está torto. Se você quer mostrar quando um prédio foi construído torto, é só construir um prédio reto ao lado desse prédio torto. Eles querem acabar com o modelo de família tradicional, porque eles não toleram ser lembrados que eles estão andando em um caminho torto, um caminho de morte. O Senhor quer fazer das nossas famílias uma tocha acesa no meio da escuridão. Mas a gente diz que é crente, e a primeira coisa que é oferecida no altar de Mamon é a nossa família.
E o mais irônico é que a gente usa a nossa família para dizer que a gente está trabalhando muito pela nossa família. Que o Senhor sonde os nossos corações. Que o Senhor sonde os nossos corações. Pai, Pai, nós precisamos tanto do Senhor, Deus. Pedimos ao Senhor discernimento. Porque nem tudo que parece bom é, Senhor, mas muitas vezes nós somos enganados. Enganados pela cobiça do nosso coração, enganados até pelas nossas boas intenções de oferecer o que há de melhor para a nossa família. Mas qual é o teu melhor para a nossa família? Nós não queremos viver com Hollywood como nosso exemplo, a mídia, as séries de TV. Nós não queremos sucumbir, Deus, à cultura. Nós queremos ser transformadores de culturas. Tira o Egito de dentro da gente, Senhor. Tira os deuses falsos de dentro da gente. Destitui os ídolos do nosso coração. Quantas vezes, Senhor, como evangélicos, nós nos gabamos, nós somos idólatras. Mentira, somos idólatras, Senhor. Outras coisas ocupam a primazia que só o Senhor deveria ocupar no nosso coração. Nos perdoa, nos cura e nos leva a Elim, Senhor. Para que, experimentando o refrigério, contemplando a sua beleza, estejamos preparados para atravessar o deserto. Nós oramos e cremos que o Senhor nos escuta. Espírito Santo, pedimos que o Senhor nos fortaleça e que o Senhor molde Jesus Cristo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, meus irmãos. Na mesa lá de fora. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Lá fora ali atrás tem o livro da pastora Micheline Farias, ela é psicóloga, pastora, minha amiga querida. Eu prefaciei esse livro, O Seu Próprio Tapete Vermelho, que fala justamente da gente perceber que muitos tapetes vermelhos que a vida coloca para nós vêm em forma de adversidade. Deus não desperdiça nada, meus irmãos. E Ele sempre visa o nosso aperfeiçoamento. O apóstolo Paulo orava pela igreja na Galácia, se eu não estou enganada. Ele dizia, eu gemo por vocês até que Cristo seja formado em vocês. E eu oro para que a palavra que Deus colocou na minha boca gere transformação no seu pensamento, que redunde em novas decisões e atitudes na sua vida prática, em nome de Jesus, e que o Espírito de Deus nos faça praticantes e não apenas ouvintes da sua palavra. Deus abençoe a todos.